Olá! Vamos começar hoje uma exploração sobre algo que eu acho fascinante: os símbolos nas artes visuais. Como é que pode, né? Uma simples pedra, um bicho ou sei lá, um círculo carregar tanto significado através do tempo? E mais, como a própria arte moderna vira ela mesma um símbolo do nosso tempo? Olha, a nossa análise vai se basear muito nas ideias de um livro, O Homem e seus Símbolos, e mais especificamente na parte escrita pela Aniela Jaffe, tá? A gente vai olhar para esses símbolos universais, pedra, animal, círculo, e tentar pegar como eles aparecem e mudam na arte, desde, sei lá, as cavernas até hoje. E o que é bacana nisso é perceber como esses símbolos que insistem em aparecer revelam coisas muito profundas da nossa psique, sabe? A história da arte e a da religião, elas meio que se entrelaçam nesse registro simbólico. E a gente vai ver como isso continua vivo, né? Especialmente se a gente olha para a arte do século XX. Não só pelo uso que ela faz de símbolos antigos, mas como a arte em si acaba sendo um baita símbolo das condições psicológicas do mundo moderno. Exatamente. Então, a missão aqui é meio que rastrear esses símbolos, sacar de onde eles vêm psicologicamente e o que eles contam sobre essa busca humana por sentido, por totalidade, né? Até chegar na complexidade toda da arte moderna. Vamos nessa. A Jafé começa dizendo uma coisa forte. Basicamente, tudo pode virar símbolo. Uma pedra, uma planta, um bicho, uma casa, número, forma geométrica. Tipo, o universo inteiro é um símbolo em potencial. A gente transforma as coisas em símbolos quase sem notar, né? E eles ganham uma importância psicológica nossa enorme. E a arte e a religião são, digamos, os campos onde isso mais floresce. São elas que registram os símbolos que emocionaram nossos antepassados e que de alguma forma ainda batem na gente hoje. Vamos começar pela pedra, então. Mesmo bruta ali, jogada, ela já tinha um significado. Era vista como morada de espíritos, usada em túmulos, como marco de terra, objeto de culto. Quase uma escultura primitiva, né? Tentando dar mais expressão para a pedra. Lembra daquela história de Jacó na Bíblia? Lembro sim, a pedra onde ele teve o sonho da escada para o céu, que virou Betel, a casa de Deus. A pedra ali funcionou como mediadora, né? O ponto de contato dele com o divino. Isso mostra bem como a pedra era sentida como a própria encarnação de algo sagrado. Um elo, sabe, com o transcendente. E não era só uma pedra isolada. Pensa naqueles arranjos de pedras brutas, tipo os alinhamentos lá de Karnak, na França, ou Stonehenge. Impressionante. Até nos jardins zen budistas, né? Aquelas pedras que parecem meio aleatórias, mas na verdade expressam toda uma espiritualidade super refinada na forma como são colocadas. Pois é, e com o tempo o ser humano começou a trabalhar a pedra, a esculpir, tentando expressar a alma dela, digamos assim. Aí que surgem formas que lembram vagamente o humano. Menires pré-históricos, às vezes com um rosto só esboçado. As ermas gregas, que eram aqueles marcos com cabeças. Ídolos primitivos. Psicologicamente falando, isso é a nossa mente projetando, né? Projetando conteúdos de inconsciente na matéria, na pedra, tentando dar forma àquilo que é misterioso, o tal do luminoso. E aqui que fica bem interessante, essa tendência de só sugerir a forma humana, mas deixar muito da pedra natural, bruta mesmo, aparecer. Exato, sem definir tudo, né? Mantendo a essência da pedra. Isso volta com tudo na escultura moderna. Tem artistas como Max Ernst, por exemplo. Ele até falou uma coisa assim, que preferia trabalhar com blocos de granito que a natureza já tinha polido. Ele disse algo como: mão humana nenhuma consegue fazer isso. Então, por que não deixar o trabalho essencial para a natureza e a gente só rabisca nessas pedras as ruínas do nosso próprio mistério? Forte, né? Muito forte. E esse mistério do artista moderno, que a Jaffe comenta, talvez não seja tão diferente assim do espírito da pedra que os antigos sentiam, percebe? Mostra como essa fronteira entre arte e religião é bem fluida. A matéria bruta vira um jeito de expressar o profundo. Agora vamos pro animal, outro símbolo. Nossa, antiquíssimo. É só a gente pensar nas pinturas das cavernas, tipo Lascaux, Altamira.
E esses lugares, até hoje, têm um clima meio sagrado, um certo temor, sabe? Tem tribos na África que ainda deixam oferendas para pinturas rupestres antigas. E olha que doido, no século XV, um papa proibiu cerimônias numa caverna lá na Espanha que tinha pinturas de cavalos. O acesso difícil a muitas dessas cavernas talvez fosse de propósito mesmo, para proteger o mistério que elas guardavam. As pinturas são super realistas para a época, impressionante. Mas tem detalhes que indicam que era mais que só copiar a natureza. Muitas delas foram usadas como alvo, acredita? Acharam marcas de lança em imagens de cavalos, até em ursos feitos de argila em Montespan. Isso sugere fortemente uma magia de caça, né? O bicho pintado funcionava como um duplo. Matar imagem ajudaria a garantir a morte do bicho real. Isso vem daquela crença muito forte de que a imagem e o ser são a mesma coisa, que a imagem contém a alma. É por isso que até hoje alguns povos, né, evitam ser fotografados. Tem esse receio de que a foto roube a alma. Mas o mais intrigante para mim são aquelas figuras meio humanas, meio bicho. Numa caverna chamada Trois Frères, tem um desenho de um homem tocando flauta, coberto com pele de animal, e outro dançando com chifres, cabeça de cavalo, patas de urso. Será que era um tipo de rei dos animais, um xamã? Isso conecta direto com rituais que a gente vê em tribos africanas até hoje. Em cerimônias de iniciação, por exemplo, o chefe é o animal totem, o leão, o leopardo. Ele encarna o espírito ancestral. Com o tempo, a fantasia completa, o disfarce total, foi dando lugar mais às máscaras, né? Mas a máscara ainda tem esse poder de transformar quem usa numa figura arquetípica, dando dignidade e, às vezes, um ar bem assustador. E a dança complementava tudo. Acharam pegadas na argila em Tuctal-Darbert que sugerem uma dança imitando bisões. Era uma performance completa. Psicologicamente, o animal acaba simbolizando nossa natureza mais básica, instintiva, né? O Jung contava um caso de um africano que, num acesso de raiva, matou o próprio filho. É um exemplo extremo, claro, mas ilustra um impulso que escapa totalmente ao controle da consciência. A figura do animal, demônio, que aparece em tantos mitos, é um símbolo muito expressivo desse poder interno que as culturas tentam controlar ou apaziguar com rituais. Sim, e mitos de sacrifício animal são super comuns. Pensa em Mitras matando o touro para criar um mundo, ou São Jorge e o dragão. E deuses com formas ou atributos animais, então, nossa, isso é universal. No zodíaco lá da Babilônia, nos deuses egípcios, Ator com cabeça de vaca, nos indianos, Ganesha com cabeça de elefante, nos gregos, Zeus que virava cisne, touro, águia, nos germânicos, o gato da deusa Freia, o corvo de Wotan. É muito presente. Até no cristianismo, que a gente às vezes não associa tanto. Mas olha só, 3 dos 4 evangelistas têm símbolos animais. Lucas, o boi. Marcos, o leão. João, a águia. E o próprio Cristo é simbolizado como cordeiro, como peixe, às vezes como serpente na cruz ou até leão. O nascimento dele no estábulo, ali entre os animais, também aponta para essa necessidade de integrar a natureza animal e a espiritual. O ponto central é exatamente esse. A necessidade de integrar essa parte instintiva da nossa psique. O animal em si não é bom nem mal, né? É só natureza. Mas no ser humano, os instintos podem se tornar perigosos. Seja quando são reprimidos demais, como talvez no homem moderno, ou quando são totalmente descontrolados, como talvez no homem mais primitivo. Aceitar nossa alma animal, digamos assim, é fundamental para a gente se sentir inteiro, completo. Sonhar que um animal te persegue, por exemplo, muitas vezes é um sinal. Indica um instinto que está meio dissociado da sua consciência e que precisa ser olhado, ser reintegrado. Faz todo sentido. Bom, e agora chegamos ao círculo, ou a esfera, né? Um símbolo universalmente. Uau, muito potente. A doutora Marie-Louise von Franz, que trabalhou muito com Jung, explica que ele é o símbolo do self, que para Jung significa a totalidade da nossa psique, incluindo a nossa relação com a natureza toda. E o círculo aparece em tudo quanto é lugar, no culto ao sol, em religiões, mitos,
nos nossos sonhos, nas mandalas tibetanas, no jeito de planejar cidades antigas, na astronomia, sempre apontando para essa ideia de totalidade, de integração. Exemplos e mitos são bem fortes, né? Tem Brahma, lá no início da criação hindu, sentado num lótus e olhando para os 4 cantos do mundo antes de criar tudo. Ou Buda, quando nasce, também num lótus, olhando para as 10 direções. São gestos que falam dessa necessidade de orientação psíquica. E isso se conecta com aquelas 4 funções da consciência que o Jung descreveu: pensamento, sentimento, intuição e sensação, que são as ferramentas que a gente tem para entender o mundo e reagir a ele. O círculo com 4 ou 8 raios na arte muitas vezes simboliza essa integração das funções. As mandalas são super conhecidas na arte oriental, né? Usadas para meditação, como aquelas tibetanas super detalhadas que representam o cosmos inteiro. E tem também os yantras, aqueles desenhos mais geométricos, tipo aqueles 2 triângulos entrelaçados que simbolizam a união do divino masculino e feminino, o Shiva e a Shakti. Psicologicamente, o Yantra expressa essa união dos opostos, o eu e o não eu, a alma e Deus, consciente e inconsciente. Assim como a mandala circular, ele representa a totalidade. Mas tem uma diferença sutil, talvez. O Yantra, com aquela tensão dinâmica dos triângulos, muitas vezes sugere um processo de criação da unidade. Já o círculo, muitas vezes representa a unidade como algo que já existe, ou um estado a ser alcançado. Aquela pintura zen do círculo feito num só traço, o Enso, simboliza a iluminação, a perfeição humana já alcançada, a totalidade presente naquele momento. E no Ocidente cristão, a gente também encontra mandala assim. As rosáceas das catedrais góticas são exemplos lindos. As auréolas dos santos também, especialmente a de Cristo, que às vezes tem uma cruz dentro, ligando ao número 4, a totalidade terrena. E tem até círculos bem abstratos, as chamadas rodas solares, que aparecem gravadas em pedras muito antes de inventarem a roda de verdade. E a imagem de Cristo cercado pelos 4 evangelistas lembra muito o deus egípcio Horus com seus 4 filhos guardiões. É um padrão que se repete. Na arquitetura, então, a mandala foi fundamental. Era a planta básica de muitas cidades antigas e medievais. O Plutarco descreve como Roma foi fundada. Rômulo cavou um buraco redondo, o Mundus, fez oferendas ali e depois traçou a cidade em círculo com um arado. Esse Mundus era o centro sagrado, o ponto de ligação com o mundo dos espíritos, com os antepassados. E muitas cidades medievais seguiram esse modelo: muralhas circulares, 4 portões principais voltados para os pontos cardeais, a igreja no centro. Era um jeito de espelhar a ideia da Jerusalém Celeste, sabe? Transformar a cidade numa imagem organizada do universo, um microcosmo. Mas teve uma mudança importante no cristianismo, né? A cruz latina, aquela com a haste vertical mais comprida embaixo, foi ganhando mais espaço que a cruz grega, que tem os braços iguais e é mais parecida com uma mandala, mais equilibrada. Isso talvez simbolize uma tendência, dentro do cristianismo ocidental, de focar mais no espiritual, no céu, e talvez um pouco menos na terra. Meu reino não é deste mundo, né? As catedrais góticas, com aquela verticalidade toda, buscando o céu, são a expressão máxima disso. Aí vem a Renascença e dá uma virada nisso. Volta o interesse pela terra, pelo corpo humano, pela natureza, pela ciência. A arte fica mais realista, mais sensual, talvez. Plantas circulares até voltam a aparecer na arquitetura de igrejas, mas a Jafé sugere que muitas vezes era mais por uma questão estética, de harmonia clássica, do que por um profundo simbolismo de mandala. Frequentemente, o centro dessas igrejas redondas ficava vazio. A cruz latina continua sendo o símbolo central do cristianismo. E essa dinâmica, segundo a Jafé, acaba aprofundando uma divisão na nossa cultura ocidental, entre o homem religioso, focado no espiritual, e o homem terreno, focado no racional, no científico. Uma divisão que ela acha que continua reverberando na nossa psique até hoje. E vale lembrar rapidinho daqueles movimentos meio secretos, tipo a alquimia, que iam na contramão disso.
Eles valorizavam a matéria, o espírito tônico da terra e buscavam a totalidade, unir corpo e mente. O grande símbolo deles era a quadratura circule, a quadratura do círculo, que é basicamente uma mandala. A arte alquímica era bem mais imaginativa, mais parecida com sonhos, tipo as pinturas do Hieronymus Bosch. Exato. Enquanto isso, a arte dominante que veio da Renascença era mais sensorial, focada no que o olho vê. Luz, natureza, corpo humano. Esse estilo, com variações, durou séculos, até chegar nos impressionistas. Um estudioso alemão, Herbert Kuhn, fez uma distinção interessante entre esses dois estilos. A arte sensorial, que busca reproduzir o que se vê, e a arte imaginativa, que é mais ligada à fantasia, ao irreal, ao abstrato. E a arte moderna, em grande parte, vai resgatar essa veia imaginativa. E não é que o círculo geométrico volta mesmo na pintura moderna, mas de um jeito diferente. Ele não domina mais a composição como nas mandalas antigas. Aparece em grupos, às vezes meio solto, assimétrico. A gente vê isso nos discos solares do Delaunay ou num quadro do Matisse, Natureza Morta com Capuchinhas, que tem uma bola verde em cima de um retângulo vermelho. Ou naquelas bolas flutuantes do Kandinsky, naquele quadro famoso Alguns Círculos. O Paul Klee também usou muito. Tem um quadro dele, Limites do Entendimento, que tem uma esfera flutuando sobre uma estrutura super complexa, quase uma máquina. Parece que a esfera representa aquilo que o pensamento racional não consegue alcançar, sabe? O mistério. E o quadrado também aparece bastante, né? Seja na abstração radical do Mondrian ou em composições com 4 elementos meio desorganizados, não tão simétricos quanto a cruz grega. Como que a gente interpreta isso? Se a gente pensa no círculo como símbolo da psique, da totalidade, e o quadrado como símbolo da matéria, da realidade concreta, essa separação ou essa conexão meio frouxa entre eles na arte moderna pode ser um reflexo do nosso estado psicológico atual. Tipo, uma alma meio sem raízes, uma sensação de fragmentação, de ameaça, de dissociação. Talvez reflita até as divisões políticas e sociais do mundo moderno, mas o fato de esses símbolos básicos aparecerem tanto, mesmo que de forma fragmentada, também sugere uma força inconsciente, né? Um impulso tentando trazer esses elementos fundamentais, psique, matéria, círculo e quadrado, para nossa consciência, para a gente lidar com eles. E tem uma conexão curiosa que a Jaffe faz, que o próprio Jung explorou muito. O fenômeno dos OVNIs, os discos voadores. Jung interpretou isso não como naves espaciais necessariamente, mas como uma projeção coletiva. Uma projeção de um conteúdo psíquico profundo ligado à totalidade. O arquétipo do círculo, da mandala, seria uma tentativa inconsciente da nossa época de curar a própria fragmentação, projetando no céu esse símbolo antigo de unidade e perfeição. É uma ideia bem instigante. Bem instigante mesmo. Bom, vamos focar um pouco mais agora nessa pintura imaginativa, moderna, seja ela abstrata ou não. Como a gente falou, o artista muitas vezes acaba sendo um intérprete, meio sem saber do espírito da sua época. Tem várias frases de artistas que reforçam essa ideia. Kandinsky dizia algo como: cada época recebe sua própria dose de liberdade artística e nenhum artista pode saltar sobre os limites da sua liberdade. A arte moderna pode ser polêmica, dividir opiniões, mas não dá para negar que ela vingou. O fascínio que ela causa, seja positivo ou negativo, mostra que ela mexe com alguma coisa no nosso inconsciente coletivo. Ela desafia, provoca, e não é à toa que muitos artistas modernos sentiram necessidade de escrever manifestos, de tentar explicar o que estavam fazendo. O Kandinsky, lá no começo do século XX, viu 2 caminhos principais se abrindo na arte, que pareciam se opor radicalmente: a grande abstração e o grande realismo. Como exemplo da abstração pura, a gente tem o famoso quadrado negro sobre fundo branco do Malevich, de 1913. Ele diz que fez isso para liberar a arte do peso inútil do mundo dos objetos. Foi um gesto radical. E no ano seguinte, 1914, o Marcel Duchamp fez o oposto. Pegou um objeto banal, um porta-garrafas de metal, comprado numa loja, e simplesmente colocou numa galeria como obra de arte. É o extremo do realismo, onde um objeto comum, tirado da sua função,
ganha uma aura estranha, quase mágica. O ready-made. Psicologicamente, muito interessante pensar nesses dois gestos, um de abstração total, negando o objeto, e outro de afirmação total do objeto mais banal, feitos quase ao mesmo tempo ali, logo antes da Primeira Guerra Mundial. Será que eles não simbolizam, de alguma forma, essa cisão profunda na psique coletiva da época? A divisão entre consciente e inconsciente, entre natureza e mente, espírito e matéria, que estava se acentuando. O ready-made do Duchamp abriu a porta para o objet trouvé, né? O objeto encontrado. O Miró catava conchas, pedras, coisas na praia. Picasso e Braque já usavam pedaços de jornal, de tecido, nas colagens. O Max Ernst fazia colagens incríveis usando gravuras de jornais e livros antigos. E o Kurt Schwitters levou isso ao extremo. Ele usava lixo mesmo. Pregos velhos, bilhetes de ônibus, trapos, para criar uma beleza muito particular, meio estranha. Ele chegou a construir uma instalação enorme dentro da casa dele, que ele chamou de Merzbau, uma espécie de catedral construída para as coisas descartadas. É interessante como isso ecoa, talvez inconscientemente, a tradição alquímica, que buscava a pedra filosofal justamente na matéria mais vil, mais desprezada. O Schwitters, de certa forma, eleva o lixo à categoria de arte. O Kandinsky também falava da alma secreta que existe em todas as coisas, até num botão de camisa perdido na lama. Psicologicamente, isso pode ser visto como a nossa psique, especialmente a sombra, partes rejeitadas de nós sendo projetadas na matéria. Mas tem uma diferença importante em relação aos alquimistas, que tinham um sistema simbólico, um objetivo claro. O Schwitters parece quase ser dominado pela matéria, numa obsessão que beira a monomania. E, paradoxalmente, ao transformar o lixo concreto em composições abstratas, ele também meio que desmaterializa a matéria, né? Tira a função, foca na forma, na textura. Isso ecoa de um jeito estranho o que a física moderna estava descobrindo sobre a estrutura da matéria, sobre o átomo não ser tão sólido assim. Vários artistas dessa época sentiam que o objeto comum tinha algo a mais, um significado oculto. O pintor italiano Giorgio de Chirico criou a pintura metafísica, buscando o que ele chamava de aspecto fantasmagórico e metafísico das coisas cotidianas. Ele tem frases ótimas, tipo, e que devo eu amar senão o enigma, ou uma obra de arte deve exprimir algo que não apareça na sua forma visível. As pinturas dele são como sonhos, mas com uma atmosfera meio tensa, melancólica. Praças vazias, luz fria, sombras alongadas. Ele toca num ponto nevrálgico do dilema existencial moderno, muito influenciado por filósofos como Nietzsche e Schopenhauer. A ideia do vazio terrível por trás das aparências, a beleza encontrada no estranhamento. E isso se conecta com a ideia da morte de Deus, que Nietzsche proclamou e que Kandinsky e Jung também abordaram como fato psicológico da época, a perda da imagem divina tradicional que dava um sentido supremo à vida. É importante frisar, eles estão falando da psique e da sua relação com símbolos religiosos, não estão fazendo afirmações teológicas sobre a existência ou não de Deus. É uma constatação sobre a crise de sentido na cultura. Mas o de Chirico, na visão da Jaffe, não parece encontrar uma solução para esse vazio. As figuras humanas nas pinturas dele muitas vezes viram manequim, aqueles bonecos de costura sem rosto, sem alma. Talvez uma premonição do homem massificado, despersonalizado. Ele mesmo acabou abandonando esse estilo metafísico depois. E talvez tenha perdido um pouco daquela profundidade inicial. E o surrealismo, que veio logo depois, com André Breton e companhia. Eles tentaram explicitamente resolver essa divisão entre sonho e realidade, consciente e inconsciente. O método principal era a escrita ou pintura automática, o ditado do pensamento sem o controle da razão. A crítica que a Jaffe faz, baseada na psicologia junguiana, é que isso meio que ignora o papel decisivo da consciência. Não basta só trazer o material do inconsciente à tona. A consciência precisa trabalhar esse material, dar sentido a ele, integrá-lo. Sem essa integração, o inconsciente pode acabar dominando de um jeito caótico até destrutivo.
As pinturas surrealistas, como as do Dalí, por exemplo, mostram essa riqueza imensa de imagens, mas também um lado bem perturbador, às vezes grotesco. O uso do acaso também foi muito explorado por eles e por outros artistas. O Max Ernst, por exemplo, usou muito a técnica do frotagem, que é esfregar lápis ou grafite sobre um papel colocado em cima de uma superfície texturizada como madeira ou tecido. Ele se inspirou numa dica do Leonardo da Vinci. O Jean Arp fazia colagens jogando pedaços de papel colorido sobre uma tela e fixando onde caíam, para revelar o que ele chamava de leis do acaso. O Klee também falava em tornar o acaso essencial. Psicologicamente, é interessante notar que o Ernst muitas vezes colocava um círculo ou um sol por trás das texturas obtidas pelo frotagem. Parece um impulso inconsciente de organizar aquele caos aparente usando um símbolo de totalidade, de ordem. Mas a questão que o psicólogo coloca é: qual o sentido desse acaso para a pessoa que o encontra? O acaso só ganha significado quando a consciência o interpreta, o conecta com algo. Se não, é só acaso. Ações entre a arte moderna e a arte feita por pacientes com transtornos mentais, como a psicose. Isso era bem polêmico na época. Jung escreveu sobre isso em relação a Picasso. Mas hoje é uma comparação mais aceita, pelo menos em termos de semelhança formal. E a influência da física moderna também foi crucial para muitos artistas, especialmente os abstratos. A descoberta de que o átomo não era uma bolinha sólida, mas cheio de espaço vazio e energia, abalou muita gente. O Kandinsky disse que a desintegração do átomo foi para ele como o colapso de todo um mundo. Isso o levou a se afastar cada vez mais da representação da natureza exterior e buscar uma realidade interior. O Franz Marc, outro pioneiro do abstracionismo, dizia que queria pintar não a aparência das coisas, mas a vida sobrenatural por detrás de tudo. O Klee se interessava mais pelas forças formativas da natureza do que pelas formas finais. E o Mondrian buscava a realidade pura através da forma pura da geometria essencial. Esses artistas abstratos estavam, cada um à sua maneira, buscando um centro imutável, uma essência por trás do mundo fenomênico. A arte virou quase um caminho místico, uma busca espiritual. Mas, como a Jaffe aponta, era um misticismo mais ligado ao espírito terrestre, ao Mercúrio dos alquimistas, do que ao espírito celeste da tradição cristã. Era, de certa forma, uma compensação à unilateralidade espiritualista que eles percebiam na cultura. O Kandinsky falava explicitamente do conteúdo místico da arte, da voz da necessidade interior. O Klee dizia querer penetrar no âmago secreto, onde a fonte original nutre tudo, e tornar visível o que é percebido secretamente. O Jackson Pollock, mais tarde, levou isso a um extremo, pintando quase em transe, deixando o inconsciente fluir diretamente para a tela naqueles emaranhados de tinta. Suas telas parecem caos puro, a massa confusa dos alquimistas, o inconsciente bruto antes de ser diferenciado. E aí acontece um paradoxo muito interessante que a Jaffe destaca. Muitas dessas pinturas super abstratas, que parecem negar totalmente a natureza, acabam se assemelhando, e muito, a microfotografias de estruturas naturais, tipo células vistas no microscópio, formações minerais, padrões moleculares. A abstração total vira, sem querer, quase um novo tipo de naturalismo. O Jung tinha uma explicação para isso. Ele dizia que, nos níveis mais profundos, a psique não é só individual. Ela se torna coletiva e universal, e acaba se fundindo com a própria matéria do corpo, com as leis da natureza. Intrinsecamente, a psique é apenas mundo, ele chegou a dizer. Então, aqueles dois polos que o Kandinsky viu lá no começo, a grande abstração e o grande realismo, acabaram se encontrando de novo, mas de uma forma inconsciente, nas profundezas da psique e da matéria. O artista, mesmo buscando a liberdade total, não é tão livre assim. Ele também é veículo de forças coletivas. O Klee mesmo escreveu em 1915: quanto mais horrível este mundo se torna, mais abstrata a arte se torna. E o Franz Marc via a abstração como um refúgio da feiura e da maldade do mundo. O escultor italiano Marino Marini expressou isso de forma muito dramática. Suas esculturas de cavalo e cavaleiro, que no começo tinham uma certa esperança,
vão se desintegrando ao longo dos anos, transmitindo um pânico crescente. Ele via nisso o fim do mito do herói individual e da vitória da consciência sobre as trevas. As formas se quebram para expressar o medo, o que ele chamou de um estilo Hiroshima. É a consciência recuando e aí o aspecto negativo, destrutivo do inconsciente pode vir à tona com mais força. É um paralelo assustador com a própria física, né? O conhecimento profundo da estrutura da matéria levou à capacidade de destruição em massa. O antídoto para Jung sempre era o fortalecimento da consciência individual, a capacidade de enfrentar e integrar essa sombra, tanto pessoal quanto coletiva. Ele é o espírito criador da natureza, mas também pode ser o espírito do mal, o destruidor. A arte moderna, como símbolo desse espírito ambivalente, reflete essa dualidade. De um lado, um misticismo profundo, uma busca pela essência, de outro, a expressão da angústia, do caos, do mal. Porém, a Jafé termina o ensaio dela com uma nota de esperança. Ela percebe que lá por meados do século XX, começa a surgir uma mudança, uma nova tendência dentro da própria arte moderna, inclusive na abstrata. Alguns artistas começam a buscar uma reconexão consciente com a natureza e com a figura humana. Não para voltar a copiar o realismo antigo, mas para expressar a experiência emocional desse reencontro. Exato. Ela cita artistas como Alfred Manessier, que falava em reconquistar o peso da realidade perdida pela abstração radical e em fazer um novo coração, na exata medida do homem. Ou Jean Bazin, que buscava reconciliar o homem com seu ambiente, numa arte de comunhão. O objetivo parece ser, então, uma união mais consciente do mundo interior com o exterior, do corpo com a alma, da matéria com o espírito. Tentar curar aquela cisão que marcou tanto o início da modernidade. E isso, segundo ela, se reflete na própria atmosfera das obras. Quadros de Manessier ou de Gustave Singer, mesmo abstratos, irradiam uma certa harmonia, uma serenidade. As tapeçarias do Jean Lursat celebram a vida, a natureza. O próprio Klee já buscava essa integração, incluindo o grotesco e o sombrio, mas de forma equilibrada. Parece uma geração buscando um enraizamento maior. E aí acontece algo inesperado e muito simbólico. A arte moderna, que nasceu muitas vezes em oposição ou como compensação à tradição religiosa, começa a tratar de temas religiosos de novo. E mais ainda, a própria Igreja Católica, que tinha sido tão resistente, começa a contratar esses artistas modernos para decorar igrejas. Os vitrais do Manessier em várias igrejas, as capelas decoradas por Matisse, Léger, Braque, como em Assy ou Audincourt, na França. Isso simboliza para Jafé uma mudança importante na relação entre a arte moderna e o cristianismo, de uma relação de compensação ou conflito para uma possibilidade de cooperação. Talvez uma nova etapa na tentativa de resolver aquele velho problema da relação entre espírito e matéria, céu e terra. Uau! Então, resumindo essa nossa exploração de hoje, o que a gente viu? Vimos como símbolos super antigos, a pedra, o animal, o círculo, continuam vivos, né? E mostram muito sobre a nossa psique. E vimos como a arte moderna, com toda a sua complexidade, suas contradições, acaba sendo um espelho poderoso das divisões e também da busca por integração do nosso tempo. Essa eterna briga e tentativa de reconciliação entre consciente e inconsciente, espírito e matéria. A gente falou da alma secreta das coisas, do impacto da ciência, dos perigos de mergulhar fundo demais no inconsciente sem a consciência junto e, por fim, desses sinais de uma busca por unir os opostos que aparece mais recentemente. E para provocar mesmo o pensamento, a arte moderna, como a Jafé escreve, parece apontar caminhos importantes para a gente integrar esses grandes opostos da vida. Talvez até para curar algumas feridas da nossa época, encontrando inclusive um novo jeito de dialogar com a tradição. Mas a pergunta que fica pairando é: até que ponto nós, como indivíduos e como sociedade, estamos realmente dispostos a levar essas intuições que a arte nos traz sobre a sombra, sobre a necessidade de totalidade, sobre a reconciliação, para além da contemplação estética, para além de achar bonito ou interessante
ou chocante? Será que estamos dispostos a aplicar isso de verdade nas nossas vidas, no jeito como a gente se relaciona, com o mundo, com os outros e com nós mesmos? Talvez a arte, justamente por ser mais impessoal, mais simbólica, nos permita tocar nessas verdades profundas e às vezes difíceis de um jeito que uma confrontação mais direta, sei lá, psicológica ou religiosa tornaria mais complicado. Fica aí a questão para a gente continuar pensando.